Olha, eu tô tendo o prazer de gravar novamente com a doutora Andréia Costa Oliveira e hoje a gente vai falar dos bebês, das crianças, né? Até num programa anterior a gente bateu um papo que na minha época era assim, só ia quando eu tinha dor e causou um trauma terrível que foi difícil de eu conseguir superar isso. E hoje não, hoje a gente tem especialistas aí que estão todo paramentado, com os bichinhos, de uma forma lúdica, né? Mostrando que é possível sim a gente fazer toda essa prevenção com os nossos bebês. Bom, primeira pergunta para você é o seguinte: quando a criança deve ter sua primeira consulta odontológica? Isso é muito importante, porque a gente acha que só vai ao dentista quando tem dente. E, na verdade, a consulta odontológica da criança, a primeira, já começa no ventre da mãe. Porque do mesmo jeito que se faz o pré-natal médico, nós fazemos o pré-natal odontológico. Nesse pré-natal odontológico, a mãe vai ter orientações desde a amamentação até como ela deve cuidar da higienização da criança, porque ela já começa mamando. Então, aí nós temos várias teorias e vários artigos científicos que falam quando se deve fazer a limpeza. Se a criança está com fórmula ou se ela está com aleitamento materno. Então, são orientações diferentes que nós damos. Então, a criança, eu tenho mães que fazem o pré-natal odontológico comigo. A criança nasce, eles vão lá já com uma semaninha, vão passar na consulta. E o que nós vamos fazer nessa consulta? Ver se a criança tem alguma dificuldade na amamentação. Então, às vezes, se tem um freio lingual curto ou freio labial, ou se ela tem alguma dificuldade de sucção, se a mãe tem algum problema de fissura na mama. Então, aí já é dada orientação para a mãe. Até porque influencia até na fala, né? Exatamente. Aí as crianças vai influenciando na fala a posição da língua. Tá? Então, assim, a gente consegue imaginar um perfil de uma criança com os hábitos que ela tem de pequenininho. Então, uma criança que chupa chupeta, que tem mamadeira, a gente já sabe como vai ser o perfil mesmo dela, do rostinho, por esse hábito que ela tem. Olha que interessante. Então, por isso que a gente orienta até os 3 aninhos já tirar a chupeta, já tirar a mamadeira, porque aí já é uma coisa que eu falo que a mamadeira e a chupeta é mais para o acalento, para dormir, às vezes para o pai e não para a criança. E aí a gente acaba postergando um tratamento que vai acabar sendo mais invasivo, vai ter que ter aparelho, fonoaudiólogo, e é mais complicado. Então, quanto antes a criança for ao dentista, melhor. Então, a primeira consulta, quando? Soube que está grávida, se puder, procura o seu obstetra e já procura o seu dentista de confiança, porque ele vai saber te orientar como fazer o seu pré-natal e como cuidar do seu bebê. E o que também já dá um certo conforto para os pais, né? Que quando a criança nasce, muda toda a rotina de casa. Então, se você tem um bebê e você tem um profissional que você pode estar ali te ajudando, então isso é muito bom. Como a medicina avança, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo mesmo, avança. tudo a favor, né? Com que idade nasce o primeiro dente permanente? Também é uma coisa assim, que a gente vê em livros, tá? Só que nem todas as crianças, elas são iguais. Então, tem diferença de um ser humano para outro, de uma criança para outra. Mas, em média, um dente que eu sempre chamo a atenção dos pais, porque a gente está acostumado que tem o dentinho de leite, ele cai e nasce o dente permanente. Só que tem um dente que ele nasce ao redor dos 6 anos de idade, que é o primeiro molar permanente. Então, esse molar vai nascer porque a criança, geralmente, ela já tem 20 dentinhos de leite, tá? Aí, lá no fundo, vai nascer um dente. Teve um espacinho a mais na boca, então cresce esse dente. Então, esse dente vai crescer, ele é permanente, só que ele não troca nenhum, ele não substitui nenhum dente. Então, geralmente, ao redor dos 6 anos. Algumas vezes pode acontecer da criança trocar os dentinhos da frente, que são os incisivos, e depois nascer esse permanente. Mas tem que ficar atento a esse dentinho que nasce lá no fundo, porque às vezes os pais não pensam que é importante. E a dentição de leite, a dentição decídua, que nós chamamos, ela é tão importante quanto a dentição permanente. Porque ela vai fazer com que a criança tenha o hábito da higienização, vai ajudar a criança nas primeiras alimentações que ela tem, na mastigação, em todo esse processo, e vai dar um indício para a gente de como vai ser a saúde dela no adulto. Que uma criança que tem a boca saudável, ela vai ser um adulto com boca saudável também, porque ela vai estar com os dentes saudáveis desde a primeira dentição até a fase adulta. Realmente, olha só. E vamos dizer que, de repente, uma criança que ainda tem o dente de leite tem um problema de cárie, não cuida, a mãe não leva para o dentista e vira canal. E aí, deve-se tratar? Se faz tratamento de canal? É uma pergunta que tem muito no consultório, né? Ah, mas é dentinho de leite, doutora, vai trocar, vamos tirar. O problema é, quando eu tenho um dente de leite e se ele tem uma infecção que demande fazer um canal, se já tem pus, tem infecção ali, é importante fazer o canal por 2 motivos. Primeiro, para o controle da infecção e da dor da criança, porque a infecção gera dor. E além disso, para a gente manter o espaço daquele dente de leite.
Porque o dente de leite, o dente descido, ele está ali mantendo um espaço, a criança vai crescendo, o dente permanente, ele vai se formando embaixo desse dente. Então, ele vai fazer o quê? Um estímulo para o osso crescer. Então, se eu perco um dente de leite antes do tempo, seja por cárie, ou um traumatismo que tira, o interessante é substituir isso, ou com um aparelhinho que você faz para manter o mantenedor de espaço, ou fazer o tratamento do canal, que é para poder manter esse espaço do dente ali e não prejudicar a mastigação da criança. Tá? Então, todo dente, ele pode ser tratado o canal, seja ele de leite ou permanente. Mas, preferentemente, está evitando esses tratamentos mais invasivos que a gente fala, tendo um retorno periódico ao dentista, indo fazer sempre as manutenções de limpeza, higienização e inculcando na criança esses detalhes, para evitar chegar nesse ponto. Mas se tiver que fazer, a gente faz sim. E não tem dor, é tudo brincando com a criança, tentando fazer lúdico. É muito interessante até no consultório que muitas vezes, na hora da anestesia, os pais ficam nervosos e a criança tá ali batendo papo com a gente, vendo televisão, nem sente, porque a gente tenta brincar e distrair o foco da atenção. Gente, tá vendo profissionais assim, ó, você encontra na Uniodonto, tá vendo só? Com toda essa explicação, com toda essa segurança, todo esse know-how, que é o que a gente procura, principalmente quando a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, né? A Uniodonto, ele tem esses e outros tratamentos, ele te oferece, você pode estar entrando em contato, né? Através aí dos contatos da Uniodonto e agendar um horário para vocês, tá bom? Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei sua explicação, você fala muito bem, sua didática é muito boa. Ah, obrigada. E espero tê-la mais vezes. Com certeza.